Neste mês, nós estamos com a série Governe. E hoje, dentro dessa série, a última mensagem dessa série, eu quero falar sobre caminho do justo versus caminho do ímpio. Caminho do justo versus caminho do ímpio. E durante todo esse mês, nós aprendemos aqui a importância do governo e de domínio. Nós aprendemos que desde o princípio, Deus colocou dentro de nós o poder de governo. Deus criou o homem, o Senhor determinou e disse, olha, o homem será a minha imagem, a minha semelhança, e ele irá dominar sobre todas as coisas. E Deus colocou dentro do homem o poder de governo. Mas esse mesmo homem, no meio do caminho, ele perdeu esse poder de governo. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele veio como uma promessa de Deus. Porque a palavra diz que Deus continuou amando o homem. E Jesus conquistou novamente na cruz aquilo que o homem perdeu no meio do caminho. Todo o poder, domínio, de governo que o homem perdeu, Jesus, ele conquistou novamente na cruz para a humanidade, para o homem. Mas o que acontece, irmão? Só toma posse desse poder de governo novamente quem crê. É preciso crer. Se eu não creio em Jesus, se você não crê em Jesus, se você não entregar a sua vida para Jesus, não vai existir na tua vida esse poder de governo, esse poder de domínio. Esse poder de governo ou de domínio, ele só vem ou está novamente dentro da vida, do coração do homem que é capaz de crer no plano de Deus na cruz do Calvário. Amém, gente? Então, quando nós olhamos isso, nós vamos entender que nós temos um Deus que se preocupa conosco. Nós temos um Deus que quer o melhor para a nossa vida, que quer o melhor para a nossa família, para a nossa casa. Deus, ele quer o melhor para você a cada dia, a cada momento. E por isso ele nos orienta e quer que nós possamos aprender a ter esse poder de governo, esse poder de domínio na vida espiritual. Meu irmão, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer que os planos e propósitos de Deus se cumpram na tua vida, você precisa entender a importância de você governar a sua vida espiritual, de você aprender a dominar a sua vida espiritual, de você entender a importância que tem a sua vida espiritual. E quando nós aprendemos isso, a nossa vida, ela muda. Tudo na nossa vida muda, todo sentido da nossa vida muda. Eu gosto muito de um texto na Bíblia, quando o apóstolo Paulo diz que há um momento na nossa vida que é um momento de ser criança, um momento do leitinho, um momento de amamentar, um momento de gatinhar, um momento de aprender a andar, aprender a caminhar. Mas Paulo diz que chega um momento que é um momento de amadurecer, de crescer. Então, uma criança, ela tem esse momento de amamentar, de gatinhar, de aprender a andar, de ser ensinada. Mas chega um momento que ela cresce, e ela precisa entender que não é mais criança. E Paulo nos ensina que espiritualmente é a mesma coisa. No nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus,
Há um momento em que nós não somos mais crianças, o momento do leitinho passa. O momento de gatinhar espiritualmente passa. Existe um momento de crescer. De nós entendermos que não somos mais crianças espirituais e que precisamos crescer, de ter maturidade em Deus. Maturidade nas coisas de Deus. Não podemos permanecer espiritualmente o tempo todo, a nossa vida inteira, como crianças espirituais. E o salmista aqui, ele nos ensina coisas interessantes. O salmista nos ensina aqui, traz alguns conselhos fundamentais para a nossa vida. Esse Salmo 1 aqui são conselhos importantes para a nossa vida. E o salmista diz que, o salmista nos ensina que existe dois caminhos, ou dois comportamentos que representam dois tipos de vida. O caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Então, dois caminhos. E esses caminhos, eles têm resultados e princípios diferentes na nossa vida. Ei, olha para mim. Esses dois caminhos trazem resultados diferentes para a nossa vida. O caminho do justo e o caminho do ímpio. O salmista revela aqui, irmão, o contraste entre a atitude do justo e a atitude do ímpio. Aí existe um contraste no modo de ser do ímpio, da maneira de ser do ímpio e da maneira de ser do justo. Do agir do justo e do agir do ímpio. Ele revela aqui a diferença entre a pessoa que teme a Deus, que obedece a sua palavra, e a pessoa que não obedece a Deus, os princípios de Deus, que nem tem temor do Senhor. Então há uma diferença muito grande. Existe um que teme o Senhor acima de todas as coisas, teme a palavra de Deus, mas existe aquele que não está nem aí, que não obedece, que não tem temor do Senhor, que não tem temor dos princípios de Deus. O salmista está dizendo aqui que o justo ama e medita diariamente na lei do Senhor. Quem é o justo? O justo sou eu e você. Amém, gente? Ei, quem está comigo aqui, irmão? Quero perguntar novamente. Quantos justos estão aqui nesta noite, no nome de Jesus? Amém? O justo sou eu e você. O justo é aquele que ama e medita diariamente na lei do Senhor. Agora, o ímpio não tem prazer na lei do Senhor. Ele despreza os conselhos de Deus. Para ele, os conselhos de Deus não têm valor nenhum. Então, aqui o Senhor mostra o caminho de bênção para o justo. Existe um caminho de bênção para o justo. Existe um caminho de bênção para aquele que sabe governar a sua vida espiritual. Existe um caminho de bênção para aquele que sabe administrar a sua vida espiritual. E um caminho de juízo para o ímpio, que menospreza Deus, que menospreza a palavra de Deus, que não obedece a Deus, que não tem temor do Senhor. No final da vida, o que vai acontecer? Um caminho de juízo. Então o salmista, ele está dizendo aqui, olha bem, já no início do salmo, o salmista diz assim, bem-aventurado. Então, o que ele fala sobre o justo? Ele diz assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios.
Bem-aventurado, feliz, aquele que não detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado, feliz, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Bem-aventurado, feliz. Feliz será aquele, irmão, que tem essa visão. Feliz será aquele que sabe administrar e governar a sua vida espiritual de tal maneira que ele não anda no conselho do ímpio. O justo não é para andar no conselho do ímpio. O justo precisa entender que ele precisa andar no conselho da palavra de Deus, no conselho da graça de Deus, no direcionamento de Deus. E não no conselho do ímpio. O ímpio, ele não tem nada para te dar ou trazer na sua vida. Bem-aventurado aquele que não anda, que não se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, daquele que escarnece a Deus e zomba de Deus ou das coisas de Deus. Ou seja, não participa, o justo não participa das ideias do ímpio. O justo não participa das ações, não são inspirados em princípios mundanos, nem adota a linha de pensamento deles. Meu irmão, entenda uma coisa, o justo respeita, mas não anda. O justo respeita a maneira como o ímpio pensa. O justo respeita a maneira como o ímpio, ele vê as coisas, mas ele não faz a mesma coisa. Ele não anda do mesmo jeito, porque ele é justo no Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Ele é justo do Senhor. Ele respeita. Não quer obedecer a Deus, não tem temor de Deus, não. Quer fazer dessa maneira? Então, tudo bem, respeito. Mas não tenho que fazer igual, não tenho que seguir o conselho. Eu não tenho que seguir as ações. Eu não tenho que seguir o mesmo caminho. Eu não tenho que fazer as mesmas coisas, porque eu não sou ímpio, eu sou justo. Eu sou filho. Filho é diferente. E o Senhor nos ensina que a partir do momento que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, que Cristo entra dentro de você, você não é mais ímpio, mas agora justo do Senhor, filho do Senhor. Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na tua vida. Seu pensamento é novo, seu direcionamento é novo, seus passos são novos, tudo na tua vida é diferente, porque você é o justo do Senhor. Então eu respeito, mas não comparo. Você respeita, mas não se compara. Então, quem é o justo, irmão? O justo tem domínio. Ele sabe dominar as coisas, ele tem um domínio aonde ele chegar. O ímpio pode estar fazendo tudo errado. Ele chega, ele respeita, mas ele tem um domínio. Ele tem um poder de governo na sua vida espiritual. Ele tem domínio e governa a sua vida de uma maneira diferente, nos padrões de Deus, nos padrões bíblicos. O justo não foge dos padrões de Deus. O justo não foge dos padrões bíblicos. E é importante na vida dele, no coração dele, os padrões bíblicos. Segundo, o salmista diz que o justo, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na palavra do Senhor. Irmão, sabe o que vale para o justo? O que vale para o justo é o que o Senhor está dizendo na palavra. O que vale para o justo é o que está na palavra. O que o Senhor registrou na palavra, o que o Senhor traz na palavra é o que vale para o justo. O seu prazer está na lei do Senhor. Aí ele diz assim, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ele medita na palavra, ele tem prazer na palavra. O
O justo tem prazer nas coisas de Deus. As coisas de Deus não é canseira para o justo. Ele tem prazer. Ele tem prazer em congregar, ele tem prazer em adorar, ele tem prazer em servir, ele tem prazer em realizar, ele tem prazer em fazer as coisas de Deus, porque ele é justo. Tem prazer nas coisas de Deus, ele tem a lei do Senhor como conselho divino. A lei, a palavra para o justo é conselho divino. A palavra do Senhor é reflexão de vida para o justo. É um guia. A palavra para o justo é uma norma de conduta. Uma norma de conduta é a palavra do meu Deus, é o direcionamento do meu Deus, é a vontade do meu Deus, é o plano do meu Deus, é o propósito do meu Deus. Eu estou dentro da palavra. Então a palavra significa isso para ele. A palavra é acolhida na vida dele com prazer e não com pesar. A palavra de Deus, meu irmão, não é pesar para o justo. A palavra de Deus não é demais para o justo. O justo, o filho de Deus, ele valoriza a palavra. O justo, o filho de Deus, ele tem prazer na palavra. A palavra, ela é tudo para ele. Para o justo, a palavra é uma adesão alegre. Para o justo, irmão, é movida por obediência. A palavra é movida por obediência. A palavra é movida por amor. O justo tem amor nas coisas de Deus. O justo tem amor nas coisas que ele realiza, naquilo que ele faz. O justo, ele entende espiritualmente a lei do Senhor. E ele tem prazer, não só de conhecer, não só de saber que é a palavra, mas ele tem prazer em aplicá-la na sua vida. Em aplicá-la. Fazer com que essa palavra, ela seja tudo na vida dele. Terceiro, o justo será, o salmista diz que o justo será como uma árvore plantada junto a correntes de água. O justo será como uma árvore plantada junto a correntes, junto a ribeiros. Que as suas raízes, elas crescem. As suas raízes, elas são alimentadas por uma água do ribeiro. O justo é aquele, irmão, que é como uma árvore que é alimentado, que as suas raízes é alimentado pela graça de Deus. O justo é aquele que tem raiz nas coisas de Deus, tem raiz na palavra de Deus, tem raiz na graça e é alimentado pelo Espírito de Deus, é fortalecido pelo Espírito de Deus. E aí ele dá o seu fruto no tempo certo. No tempo certo. A árvore que está bem enraizada, a árvore que está conectada, nas correntes, né? Ela vai dar fruto no tempo certo. O salmista está dizendo assim, as suas folhagens, as suas folhas, elas não murcham, mas dá fruto. Vai dar fruto no nome do Senhor Jesus. Então nós somos justos que somos como árvores plantadas, enraizadas em Deus, na graça de Deus, na palavra de Deus, e que no tempo certo dá o fruto certo. Amém? As suas folhagens não murcham. Quero profetizar no nome de Jesus que a graça de Deus na tua vida, meu irmão, não vai murchar. A presença de Deus na tua vida não vai murchar. A sua fé não vai murchar. O plano, o propósito de Deus na tua vida não vai parar, não vai murchar. Em nome de Jesus, tem um Espírito que te alimenta, tem um Espírito que te enche, tem um Espírito que cuida de você, tem uma graça de Deus
que move a tua vida, o teu coração, para você não desanimar, para você não murchar, mas para você crescer, crescer e dar frutos para a glória do Deus vivo. Aleluia! O plano de Deus é que você dê frutos. E o diabo não vai frustrar esse propósito na tua vida, no poder do nome de Jesus. E aqui tem uma parte agora fundamental que o salmista diz. Olha a profundidade disso aqui. Não. Aqui no verso 3 ele termina dizendo assim: e tudo o que ele fizer prosperará. Tudo que ele fizer vai prosperar. Então, o justo é aquele que não anda no conselho dos ímpios, é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. O justo é aquele que ele respeita lá o modo do ímpio ser, o pensamento do ímpio, mas ele não concorda, ele tem uma outra linha, ele tem uma outra direção, que é a direção de Deus, que é a direção da graça, que é a direção da palavra. Ele está enraizado em Deus, ele está enraizado no plano de Deus, ele está enraizado no propósito de Deus, ele está enraizado na palavra de Deus, ele é alimentado pelo Espírito de Deus, e ele dá fruto, ele gera frutos, e o Senhor diz: então, se você é esse justo, tudo que você fizer, todo sonho que tiver no teu coração, todo propósito que tiver dentro de você, aonde você colocar as mãos, aonde você colocar os pés, o Senhor te prosperará. O Senhor te abençoará. Aqui a gente entende, irmãos, por que existem pessoas que sobressaem e outros não. Por que existe gente que prospera e outros não. Por que existe pessoas que as coisas acontecem na vida dele e tem gente que as coisas não acontecem na vida dele. Porque às vezes eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero coisas grandes, mas eu estou no conselho do ímpio. Eu estou sentado na mesa que não é para mim sentar. Eu estou escarnecendo o Evangelho, a palavra de Deus, eu estou concordando com coisas contrárias que ofendem a Deus. Eu estou esquecendo aonde é para mim estar enraizado. Eu estou esquecendo aonde é para mim estar as minhas raízes. Como é que eu vou prosperar? Como que as coisas vão acontecer? Mas tem uma promessa na tua vida. Tem uma promessa sobre o justo. O justo que entende, o justo que governa a sua vida espiritual, o justo que administra a sua vida espiritual, que está enraizado, centralizado em Deus, centralizado na palavra, prosperará. Vai prosperar em tudo. Quem está entendendo, gente? Eu declaro isso no nome de Jesus na tua vida. Você vai prosperar em tudo, irmão. Você vai prosperar onde você colocar os teus pés. Você vai prosperar onde você colocar as tuas mãos. O melhor de Deus vai acontecer na tua vida se você tiver um governo, um domínio na tua vida espiritual. Aí pode ter certeza que nada vai segurar. Não tem demônio, não tem inferno, irmão. Não tem nada que vai segurar. Tem promessa para se cumprir no nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. O justo é comparado a uma árvore viçosa, bem irrigada, frondosa, bem enraizada e carregada de frutos maduros, perto das correntes das águas. A árvore é frutífera para Deus e tudo que fizer prosperará. Agora, a reprovação e o destino do ímpio. Até aqui Deus está falando do justo. Como que o justo deve ser, o plano que ele tem para o justo, a bênção que ele tem para o justo, as coisas grandes que ele tem para o justo, mas e o ímpio? A partir do verso 4, o salmista começa a falar sobre a reprovação e destino dos ímpios. Presta atenção nisso. Não é assim como os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Então aqui o salmista está falando um monte de bênção que Deus faz sobre o justo. Mas ele diz assim: o ímpio é a palha que o vento dispersa. O ímpio é como a palha que o vento leva. Por quê? Porque
Porque a palha não tem consistência. A palha não tem raiz. A palha não tem estabilidade. Meu irmão, quem não tem consistência, não tem bênção. Quem não tem raiz, não tem bênção. Quem não tem estabilidade, não tem bênção. Se eu não tenho consistência em Deus, como é que eu vou ser abençoado? Se eu não tenho raiz nas coisas de Deus, eu não tenho raiz na palavra de Deus, se eu não tenho estabilidade em Deus, na palavra de Deus e nas coisas de Deus, então, o ímpio é como uma palha, porque não estão enraizados na lei do Senhor. Não tem estabilidade em Deus. Um dia ele é uma coisa, outro dia ele é outra. Um dia ele pensa uma coisa, outro dia ele pensa outra. Há um ditado do mundo que o ímpio gosta muito, que diz assim: deixa a vida me levar. A palha é assim. Deixa a vida me levar. O que vir está bom. O que acontecer está bom. Não tem problema, não. Deixa a vida me levar. Isso é pensamento do ímpio. O justo não tem esse pensamento. O justo não tem isso dentro dele. Deixa a vida me levar. Não, deixa Cristo me levar. Deixa a graça me levar. Eu estou no direcionamento do Pai. Eu estou no direcionamento da palavra. Eu estou no direcionamento da graça. Amém? Porque você não é palha. Você é filho. Vou repetir para você tomar posse no nome de Jesus. Você não é palha, mas você é filho. Filho é diferente. O ímpio não é como a árvore saudável, plantada do lado de águas abundantes, mas é como palha. A palha é pequena. A palha, ela é sem valor, é inútil, morta, sem raiz, não tem estabilidade, é inconstante. E é facilmente levada pelo vento. Sabe o que Jesus, ele nos ensina? O que Jesus diz lá em Mateus 3,12? Ele diz assim: que a palha de nada serve a não ser para ser queimada no fogo. Eu não nasci para ser palha, você não nasceu para ser palha. Eu não fui formado para ser palha, você não foi formado para ser palha. Nós fomos criados, fomos formados para ser imagem, semelhança, dominar. Ter o poder de governo, de domínio espiritual dentro de nós, da vontade de Deus na nossa vida e no nosso coração. Então, tem alegria de ser justo, sabe por quê? Olha aqui, irmão, qual é a motivação de ser um justo? O salmista está dizendo aqui: haverá uma recompensa para o justo. Mas o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Mas haverá uma recompensa para o justo. Haverá uma recompensa para quem tem estabilidade em Deus, nas coisas de Deus, estabilidade espiritual. Eu não me misturo, eu respeito, mas não me misturo. Eu respeito, mas não vou na mesma linha. Eu respeito, mas não quero saber do conselho de quem não tem consistência em Deus. Eu estou no direcionamento de Deus, porque tem uma recompensa para mim. Tem uma recompensa para você em pensar diferente, em ser diferente, em ser da maneira da palavra de Deus. Tem uma recompensa no nome de Jesus. Porque o Senhor recompensa o caminho do justo. Bem-aventurado é a pessoa que desfruta da maravilhosa graça de Deus. Esse será bem-aventurado. Por isso, não anda no conselho do ímpio. Não é guiado pelo governo e domínio do ímpio, mas ele é guiado pelo governo, domínio e vontade de Deus. Mas e o ímpio? O salmista diz aí: mas o caminho do ímpio trará destruição. Terá de juízo, destruição. Qual dos dois caminhos? Qual dos dois caminhos eu preciso estar? Qual dos dois caminhos você precisa estar? Entenda isso em nome de Jesus.
Não queira o caminho do ímpio, mas prefira na tua vida o caminho do justo. O justo. Para isso, deixa a sua vida espiritual ser governada por Deus. Deixa a sua vida espiritual ser direcionado por Deus. Quantos entenderam isso no nome de Jesus? Então, deixa isso estar enraizado dentro de você. Em nome de Jesus, tenha poder, tenha esse domínio de governo dentro de você. E o Senhor fará grandes coisas na tua vida. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.